Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Monte Alverne. Vamos dar início às atividades da noite, né, nossa palestra noturna. Essa palestra é uma palestra que finaliza as atividades do dia de sábado, é um dia de muitas atividades. Daqui a pouco eu vou ler um pouco dessas atividades. E a palestra de hoje é da nossa irmã Dora, né? Felicidade, um bem espiritual. Né? Antes de começar as atividades da noite, eu queria ler as atividades que são feitas ao longo da semana na casa. Bom, inicialmente na segunda-feira, temos estudos das obras de André Luiz, aqui nesse salão, a partir das 8 horas. Na terça-feira, temos o Bazar Meimei, às 17 horas. A farmácia fitoterápica, a partir das 20 horas. E o trabalho no Anel de Luz, trabalho de passes no Anel de Luz, a partir das 20 horas também. Na quarta-feira, temos o atendimento terapêutico espiritual, a partir das 9h30, também aqui nesse salão, tá ok? Chegar com antecedência para poder fazer a fichinha, tá certo? Na quinta-feira temos reunião de desobsessão, a partir das 20 horas, também nesse salão. E na sexta temos reunião de desenvolvimento mediúnico, também nesse salão, a partir das 20 horas. No sábado começamos a atividade cedo, né, no café da manhã da Irmã Dulce, na cozinha da Irmã Dulce fica lá no final. O café da manhã aberto à comunidade, né, que nessas 2 próximas semanas não teremos atividades do café, o recesso do grupo, tá certo? O grupo de evangelização também vai estar de recesso, então não teremos atividade, mas no começo de agosto voltaremos a ter o café da manhã a partir das 8h30. A partir das 9 horas temos yoga, bazar e evangelização infantil. Tá? E yoga também está de recesso nesse período, né? Depois, até o começo de agosto, mas na primeira semana de agosto retornam as atividades. A partir das 10 horas temos a farmácia fitoterápica e a sessão de passes começando a partir de 10h15. Né? E aí, à noite, encerra com essa palestra, a partir das 8 horas da noite. Okay? Também temos alguns trabalhos assistenciais que todos os irmãos e todas as pessoas que frequentam a casa estão convidados a contribuir. Aos domingos, temos a Solidariedade que Alimenta. No segundo e no quarto domingo de cada mês, são preparadas marmitas na cozinha da Irmã Dulce, cerca de 200 marmitas, que são entregues à comunidade carente, na rodoviária, setor comercial sul e outras localidades onde tem uma população de rua grande. No primeiro sábado de cada mês temos a sopa do tio Tom. Ela é feita na parte da tarde do sábado, a partir das 2 horas, e ao final da tarde, por volta de 5, 5h30, saímos para entrega também em locais onde encontra a população de rua presente. Tá? Temos também no terceiro domingo de cada mês a caravana de São Gabriel, inclusive amanhã é o dia da caravana, né? A partir das 7h30, 8 horas. A partir das 7h30 aqui, ok? E também temos, né, todas as quintas-feiras, nesse período estamos de recesso, mas às quintas-feiras à noite, o grupo Irmã Dulce no Hospital de Base, né, juntamente com a Rede Feminina, levando música, alegria, lanche, abraços e fraternidade para todo mundo que estiver ali no hospital, ok? Bom, antes de fazer a nossa prece inicial, 2 recados importantes, que um recado é com relação à semana que vem, no sábado, dia 22, são 3 anos de desencarne do nosso irmão Ariston, e aí eu vou ter uma palestra especial com o Lânio Tomás. É uma palestra musical bem bacana, muito bonita mesmo, quem puder participar vai achar bem interessante. No dia 29, que é o outro sábado, né, do mês, nós temos uma atividade muito longa no sábado com o grupo Arco-Íris, né, que é o grupo que deu origem à farmácia fitoterápica. Então, eles começam pela manhã logo, fazendo atendimentos, palestras, né, ao longo de toda a manhã, e à noite finaliza com a palestra também desse grupo aqui, às 8 horas da noite aqui. Ok? Vamos chamar o nosso irmão Renato para fazer a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos do corpo físico, para abrirmos a nossa visão espiritual, elevando nossos pensamentos e sentimentos a Deus, Ser Supremo, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade.
Aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos em Teu nome, como Tu nos ensinastes, quando nos dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, ali estarias. Sentindo a Tua presença, Senhor, em espírito, através dos Teus mensageiros da luz, os bons espíritos e benfeitores que descem de esferas mais elevadas para nos envolver neste trabalho de luz, de conhecimento, de esclarecimento do caminho a seguir. Que possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para sentir a presença da espiritualidade amiga. Que pedimos, Senhor, que toque o coração e a mente da nossa irmã que fará a palestra dessa noite, do nosso irmão que fará o comentário inicial, para que essas luzes iluminem as nossas caminhadas, Senhor. Que a Tua misericórdia esteja presente, abençoando este trabalho e nos enchendo de esperança, de fé e de amor neste caminho de evolução espiritual aqui na Terra. E que Francisco de Assis, nosso querido Chico, nosso querido Dr. Bezerra, o nosso Tom, possa aqui estar iluminando este trabalho da noite. Esteja aqui conosco, Mestre, e que assim seja, Senhor. Vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Sérgio, para o comentário inicial. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos fazer um comentário em cima de uma passagem que o Evangelho nos brindará neste momento aqui. Em seu capítulo 28, item 1 e 2, a oração dominical. Vamos ler rapidamente este prefácio aqui. Os Espíritos recomendam que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Eles colocam aqui, inclusive, onde se encontra essa oração dominical, Mateus, do capítulo 6, versículos de 9 a 13. Não só porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir todas, conforme os pensamentos que se conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então nós temos esse preâmbulo aqui desse capítulo 28 do Evangelho, e fica inclusive uma recomendação para o nosso estudo, porque depois toda a passagem do Pai Nosso, do conhecido Pai Nosso, os Espíritos fazem um desdobramento daquela frase. A primeira, por exemplo, Pai Nosso que estais nos céus. Aí os Espíritos fazem um desdobramento desta frase. Então é muito importante nós termos não só o conhecimento deste símbolo, como disse aqui as páginas do Evangelho, o símbolo dessa oração, de tão sublime o exemplo de simplicidade, ela vai nos favorecer esse contato íntimo com a lei de Deus. Isso é deveras importante para o nosso conhecimento.
Nós devemos ter uma intimidade com Deus, respeitosa, porque Ele é que é a lei máxima do universo. Então nós devemos nos dirigir com muito respeito. E essa intimidade tem que ser nos momentos em que nós estivermos tanto necessitados, como também na abastança. E principalmente nessa abastança, porque é onde nós vamos estar enseguecidos e vamos nos esquecer da nossa extrema necessidade de termos essa intimidade com o Criador. Então, a oração do Pai Nosso é esse exemplo sem precedentes que o próprio Jesus disse quando os discípulos perguntaram, né? Ensina-nos a orar. E Jesus, então, recitou. Está lá no capítulo 6 de Mateus. Que tenhamos uma noite excelente, a nós, a nossas famílias, não só aqueles que estão no auditório, mas aqueles que estão também em seus lares. Que assim seja, Senhor Jesus. Obrigado, Sérgio. Bom, então vamos passar a palavra para a nossa irmã Dora, com a palestra Felicidade, um bem espiritual. Que Deus abençoe sua fala e te acompanhe. Boa noite. É com muita felicidade que a gente vem aqui hoje fazer uma reflexão sobre felicidade. Eu sempre falo para o Delano que é uma felicidade tê-lo perto de mim, por isso que eu disse para ele sentar aqui, mas ele foi sentar para lá. Recentemente, eu ganhei esse livro aqui, ó. A minha amiga hoje não está presente, mas depois ela vai assistir. É um livro muito, muito, muito profundo, muito bonito. Felicidade Foi-se Embora. Ele é do Frei Beto, que é um frei dominicano, do Leonardo Boff, que é um ex-frei, né? que é um ambientalista, filósofo, teólogo, e do professor Mário Sérgio Cortella, que eu acho que a maioria de nós conhece, um queridíssimo professor. E, logo de cara, esse título, né, já dá vontade até de cantar. Acho que todo mundo conhece essa música aqui, né? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. Não conhece, não? Então canta. Eu acho que a maioria das pessoas que pensa assim que a felicidade foi embora são pessoas saudosistas, né? Que acham que essa música remete muito a isso. Ah, mas lá no meu tempo era melhor, lá no passado, quando eu era criança, quando não sei o quê, né? Mas eu estou aqui justamente para a gente fazer essa reflexão. Eu saí perguntando para as pessoas se elas são felizes, por quê. E a grande maioria das pessoas respondem assim: sou feliz porque eu tenho uma família, sou feliz porque eu tenho uma casa para morar, sou feliz porque eu tenho condições de pagar meus boletos, estou feliz porque eu tenho um marido. Outros falam assim: estou feliz porque eu não tenho marido, né? E aí o primeiro questionamento que eu fiz foi: bom, se essas pessoas estão felizes, acham que estão felizes porque têm alguma coisa, será que aqueles que não têm, aqueles que estão numa situação, né, de vulnerabilidade, que nós sabemos que são tantas e tantas pessoas, será que então a felicidade não é para eles? Será que a felicidade está no ter alguma coisa? Aí vieram outras respostas. Não, felicidade porque meu filho passou no vestibular, porque meu filho se formou, felicidade porque minha neta nasceu, mas sempre coisas relacionadas a conquistas, ao ter, né? Inclusive músicas. Hoje a Isa cantou, e eu fiquei lembrando disso. Ela cantou: felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Então, é muito efêmero, né? Porque a gente realmente se alegra com determinadas coisas e até confunde com felicidade. Eu estou muito feliz.
estou feliz porque passei, estou feliz porque isso, estou feliz porque aquilo. Mas é muito rápido o efeito dessa felicidade, porque é como a gente segurar água na mão, né? Ela escorre entre os dedos. E aí, andando mais um pouco, refletindo um pouco mais sobre isso, eu fiquei pensando assim, lá no Eclesiastes, no livro do Eclesiastes, ele fala assim, a felicidade não é desse mundo. E aí eu fiquei pensando, bom, talvez ele estivesse... É bem grande o texto, eu confesso que não li todo, tem uma parte que eu gosto muito, mas eu não consegui ler todo o livro dele. Mas a reflexão que ele faz é justamente acerca do sofrimento, né, que existe na Terra. Aí eu fiquei pensando, bom, nós que temos a doutrina consoladora dos espíritos, nós já não consideramos sofrimento como infelicidade, porque nós sabemos que as dores, as vicissitudes da vida, são exatamente a forma que nós temos de progredir, de avançar na nossa jornada. Inclusive, uma coisa que eu fiquei observando, como esses três pensadores aqui, eles são de formação católica, né? Então, toda a reflexão que eles fazem, embora essa reflexão seja parecida com a nossa maneira de ver, mas eles se limitam ao tempo e espaço de uma vida. Porque, para eles, apesar de ter certeza que eles sabem, mas eles não falam sobre reencarnação, não é verdade? Dentro do catolicismo não se fala sobre isso. Então, eles limitam a discussão dentro de um espaço de tempo, né, de uma vida. Mas a gente consegue fazer uma reflexão que consegue aprofundar mais, exatamente porque nós pensamos no antes e no depois. Então, com isso, fica mais fácil compreender até as desigualdades do mundo. Essas desigualdades que me causam inquietação, de pensar, será que eu que tenho uma casa para morar e comida para comer, condições de pagar meu boleto, eu tenho mais direito à felicidade do que aqueles nossos irmãos para os quais nós vivemos trabalhando, fazendo a sopa, olha, quem chegou, gente, ó, a responsabilidade aumentou agora, viu? Aqueles nossos irmãos que são os nossos assistidos, será que eles não têm esse direito, o mesmo direito de felicidade que nós? Aí a doutrina já nos ajuda a compreender que tudo está certo. Tanto aquele que está vivendo uma situação mais complicada, mais difícil, quanto aquele que está vivendo uma situação mais abastada, está tudo certo. E que as desigualdades do mundo não são obra de Deus, nós sabemos disso também. Nem é castigo, né? Nem é fatalidade. As desigualdades existentes nesse mundo são obras do homem, do próprio homem, do egoísmo, né? Da avareza, da ganância, do orgulho, de esquecer aquela lição básica que Jesus nos deixou, do amar ao próximo como a si mesmo. Porque se a gente conseguisse chegar nesse patamar de amar ao próximo como a nós mesmos, todos os dias, por todo esse planeta, já não haveria tantas dores e ranger de dentes, como nós sabemos que existem, né? Então, eu fiquei pensando, e aí eu gosto muito de música, e fiquei ouvindo muita música que fala de felicidade. E eu vou cantar. É assim, tem umas que é assim, ó. Felicidade é viver contigo todo dia, felicidade é estar na sua companhia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho seu amor. Ou seja, de novo estou colocando a felicidade lá no outro, né? É assim, a felicidade porque eu passei no vestibular,
a felicidade porque eu tenho o seu amor. Eu estou na dependência de alguém me amar porque eu não me basto. Então, eu preciso de colocar minha felicidade nas mãos dos outros. Olha que responsabilidade. E aí as outras pessoas têm que atender às minhas expectativas. E o Cazuza dizia assim, fica esperando alguém que caiba nos seus planos. Como é que a gente pode viver assim, né? Aí a felicidade realmente é fugaz, efêmera. E aí o Tom Jobim fala assim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento para embalar. E o que é esse vento que precisa para embalar essa tal felicidade? É sempre comprar, é sempre o ter. O mercado faz isso maravilhosamente, né? Você precisa ter aquele carro, aquela calça, aquela bolsa, aquele celular, aquele... Não sei, tem gente que precisa ter um avião para ser feliz, quando tanta gente só precisa de um pedaço de pão para ser feliz, naquele momento, né? Então, a felicidade é sempre essa felicidade terrena, é sempre esse lugar de colocar fora da gente, precisando que outras pessoas respondam por essa felicidade. E aí eu fiquei pensando assim, bom, mas eu sinto uma felicidade que ela não passa. Mesmo que a dorzinha venha, cutuque a gente, tem dia que a gente amanhece, né, só o cotoco de vela, só o pó. Você sente angústia, você sente tristeza, você sente, sei lá, saudade do que ainda não foi, saudade do que já passou. Mas você está envolvido em uma névoa boa, uma aura que faz com que você se sinta dentro de um sentimento de gratidão, de abundância. E aí eu comecei a entender que essa é a felicidade, aquela que Jesus fala assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí eu comecei a entender que essa felicidade de ter a abundância da vida, ela, a partir do momento que você amanhece, tudo que você olha ao seu redor é de uma abundância de amor, de uma dedicação que o Criador tem conosco, que eu digo assim, não, Deus não quer que eu seja infeliz, Deus não quer que eu seja triste, porque senão Ele não tinha pintado esse céu tão lindo. Ele teria feito um céu basé, assim, né? Aquelas cores, quando o menino mistura todas as tintas, fica aquela corzinha. Aí o sol começa a aparecer, começa a me aquecer, me iluminar, e eu digo, não, eu tenho que brilhar, porque tudo que está à minha volta é brilho, é luz, é amor. E aí esse sentimento de gratidão por todo esse transbordamento que o Criador nos mostra, vai enchendo a vida da gente, vai enchendo a alma da gente no dia a dia. E aí você fala assim, outro dia eu amanheci e disse assim, hoje eu vou botar não só o brinco dourado, mas vou botar um sapato dourado também, porque hoje eu não quero brilho básico, eu quero brilho prêmio. Porque é muita vontade que a gente tem de ter um dia feliz, de ter um dia onde essa alegria de viver, que eu considero que é uma felicidade espiritual, que é uma felicidade perene, que essa não escorre pelas mãos. Essa é aquela que dá vontade de você sair pela rua, pulando amarelinha, né? Que dá vontade de você conversar com os passarinhos, que você alisa seu cachorro ali, que você olha o tempo todo tudo que está à sua volta e sente um amor muito profundo por todas essas coisas. Então, eu passei a considerar, primeiro, que eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu sou muito grata por tudo isso. Nem sempre foi assim. Eu já tive momentos
de achar que eu não ia conseguir continuar vivendo, porque eu via a escassez. Eu via algo que eu achava que eu não era amada o suficiente, que não me amaram do jeito que eu queria, que não fizeram por mim aquilo que eu esperava que fizessem. E aí, quando eu comecei a olhar para o outro lado, que eu comecei a perceber o quanto a vida tinha sido generosa comigo, eu disse, eu estou perdendo muito tempo olhando para o que falta. E muitos de nós passam muito tempo assim, olhando o que falta. Sempre temos o que pedir para Deus e esquecemos de agradecer porque podemos sentir o sol, porque podemos olhar para a lua e uivar, como eu faço. A lua cheia me faz uivar, gente. Mas eu sou normal. Isso é um estado de abundância que eu sinto, que às vezes eu preciso fazer algumas coisas, porque a vida é boa demais, a vida é generosa demais com todos nós. E uma outra coisa que eu aprendi, e eu venho aprendendo todos os dias, é que quando nós paramos de olhar para nós e começamos a olhar para as pessoas à nossa volta, a gente começa a praticar aquilo, ainda muito, muito pequenininho, né? Porque a gente ainda está tão longe da angelitude, mas a gente já começa a aprender, a praticar aquilo de amar indistintamente e incondicionalmente. Então, você começa a estender a mão. E na hora que você começa a estender a mão, tem aquela pintura da Capela Sistina, a criação de Adão, que está, eu acho que todo mundo conhece aqui, o Adão e a mão de Deus assim. E eu sempre imagino que na hora que encontrar vai dar uma faísca, assim, uma centelha. E eu acho que quando nós começamos a estender a mão para o outro, é essa centelha que a gente tem aqui, que muitas vezes a gente se esquece que a gente é parte, né? Parte do todo, que a gente é parte da criação, que a gente é irmão da lua, irmão do sol, do ipê amarelo, né? Dos passarinhos. Quando a gente estende a mão para o outro, essa centelha se acende e aí não apaga mais. Por quê? Porque você vai viver não pensando no que a vida tem para te dar, não esperando para que eu vou ser feliz quando eu comprar isso, eu vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz quando isso ou quando aquilo, sempre passando a felicidade para depois, né, empurrando ela com a barriga. Não, você vai ser feliz aqui e agora com o que é possível que você faça pelo outro, com o que é possível que você doe de si, mas que você doe o melhor que você tem. Essa história de sempre adiar a felicidade, eu achei isso aqui muito bonito. É um escritor, Vicente de Carvalho. O Richard Simonetti até se refere a esse poema aqui, que eu peguei só um trechinho. Esse Vicente de Carvalho, ele é nascido em 1866, lá tempos. Ele diz assim: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde estamos. Essa é essa felicidade terrena, do que quando eu tiver, ou quando eu conseguir, ou quando eu melhorar meu salário, não é verdade? Que é sempre o angustiante, porque ela dá até uma ansiedade de você estar correndo sempre atrás de alguma coisa, que é um poço sem fundo, porque você, tão logo conquista alguma coisa, você já acha que tem de conquistar outra, e sempre nesse desespero. E eu sempre falo assim, é muito legítimo que a gente tenha emprego, que a gente se alegre por essas coisas, que a gente se alegre porque o filho passou no vestibular, porque se formou. A gente está aqui, né, no mundo material, e a gente precisa
do material, até para que a gente tenha condições de estender melhor a mão. Mas ainda que eu não tenha essa condição, eu conheço, tem uma pessoa aqui mesmo, aqui no Monte Alverne, que ela tem uma condição financeira assim, bem apertadinha. E ela vai lá na Ceasa buscar coisas para a sopa, com uma dedicação, com uma entrega, assim, ela dá o melhor de si. E ela nem tem carro, ela precisa pegar um Uber para trazer, vem arrastando aquele carrinho cheio de gêneros para fazer a sopa, o almoço. Então, a gente que tem uma condição que a gente sabe que dá para... gente, não, vou ajudar a comprar cesta básica e tal. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu já fiz a minha parte. Mas é muito além disso, porque ir até o outro pressupõe que você está indo de coração aberto, com amor, com a sua melhor energia, o que você tem de melhor, né, de alma, para que você alcance o outro ser humano. Então, nesse momento que você dá esse passo em direção ao outro, e que você começa a praticar aquilo que Jesus disse, ama o próximo como você, né, se ama, ou faça para ele ou por ele aquilo que você gostaria que te fizessem, então a gente começa a alcançar essa outra felicidade, que é essa felicidade que eu considero que é um bem espiritual. Então, ainda que venham as dores, porque as dores farão parte da nossa vida, nós já sabemos disso, nós temos, inclusive, que ser gratos a ela. E sempre que passa uma situação de dor, a gente fala, ai, passei, né? Aí Deus dá um refresco para a gente dá uma aliviada, uma respirada, pode esperar que vem mais, porque a cada situação que a gente passa, a gente vai graduando, não é assim na escola? E a vida, o que é? Se não uma escola de oportunidades, né? Então, essa felicidade, esse encontro com essa felicidade perene, com essa felicidade espiritual, eu acredito que a gente precisa olhar para a gente, se conhecer, precisa saber o que eu quero na minha existência. Eu consigo entender que a minha existência é uma oportunidade. Sérgio, outro dia, estava falando, a fila para reencarnar é enorme, que a gente tem que aproveitar muito o tempo que a gente está aqui, porque se a gente for embora, a gente não sabe quando é que a gente pode voltar. Aí eu fico vendo assim, as pessoas hoje em dia têm um filho só, né? No meu caso, por exemplo, tem um filho. E a fila da reencarnação? A Vitória até hoje não resolveu dar um bebê para a gente, né, Vitória? Está demorando. Então, assim, primeiro passo é a gente começar a entender que, mesmo com as pancadas da vida, que a gente às vezes acha assim, não, mas está doendo, mas dói em todo mundo. Eu não conheço ninguém que tenha passado a vida assim, assobiando, sem um trauma, sem uma dor, sem um sofrimento, porque é isso que nos leva para frente. O Aristóteles tinha uma coisa de colocar uma pessoa assim e empurrar essa pessoa para dizer assim, é assim que a dor faz com a gente. E Pietro Baldi fala que a dor existe para eliminar a dor, né? Então, todas as dificuldades que nós temos na vida, nada mais são do que bênçãos, oportunidades. É claro que quando a gente está tão envolvida nela, né, a gente olha só para a gente, e tem até uma frase que fala assim, ao invés de mostrar seus problemas para Deus, mostre Deus para os seus problemas. Porque às vezes a gente vai sucumbindo nessas situações de dor, principalmente quando a gente não entende o significado da dor, quando a gente não entende a necessidade que nós ainda temos por estarmos num planeta de provas e expiações, e nós ainda temos essa necessidade de
ter todas as vicissitudes, todas as dificuldades, para que a gente evolua. Mas a misericórdia divina é tão misericordiosa que eu acho que faltam palavras no vocabulário para a gente expressar. Que, veja bem, se ela permite que os nossos irmãos passem necessidade de agasalho, de comida, de outro lado, ela coloca em nós essa capacidade de ver o outro e ir até ele. E, às vezes, eu ficava pensando assim, será que é egoísmo meu que, quando eu vou até o próximo, até o meu irmão, e faço minhas campanhas e levo comida, não sei o quê, eu me sinto feliz? Será que eu preciso da miséria do outro para eu me sentir feliz? Eu acho que não. Na verdade, eu cheguei à conclusão, e vocês não precisam também concordar comigo, né? Mas eu cheguei à conclusão de que esse ir até o outro, na verdade, é essa centelha, é o despertar do Deus que existe em mim. Porque se eu também sou obra da criação, eu também sou um pedacinho de Deus. E Jesus dizia para a gente, né, vós sois deuses. E quando a gente conseguir chegar a esse entendimento e chegar a esse transbordamento de amor, nós vamos conseguir fazer curas, milagres, né, que nós sabemos que milagres não existem. Nós vamos conseguir fazer aquilo que Jesus fazia, aquela obra, porque tudo dele era o quê? Movido por amor. E ele ainda sempre dizia, nada é meu, tudo é do Pai. Né? E, às vezes, a gente faz uma coisa bem pequenininha e já fica achando, nossa, está vendo como eu sou? Né? Já consegui fazer. Então, eu acho assim, a outra coisa que a gente precisa ter para a gente seguir nesse caminho de encontro com essa felicidade perene, que vai chegar segunda-feira, vai ter gente que vai ter que ir trabalhar, que vai estar chato, que não sei o quê, mas vá com essa sensação, com essa certeza de que, não, eu tenho uma felicidade. Aliás, a felicidade me tem. Eu não tenho essa felicidade que escorre pelas minhas mãos. Essa eu posso até ter, mas eu sei que ela vai passar e virão problemas. Mas a felicidade me tem. Eu estou dentro dela. É uma coisa que a gente precisa parar e pensar no propósito da nossa vida. Eu já sei para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Tá, então, daqui para frente, o que eu quero? O que eu preciso fazer? O que eu me proponho a fazer? Ontem a gente leu um texto muito interessante aqui, que fala assim, que o sol cumpre sua missão todos os dias, os vermes cumprem a sua missão todos os dias, as flores abrem, as plantas, falam até dos animais que se sacrificam pelos homens. E aí, lá na frente, ele diz assim, e tem pessoas que ainda estão adormecidas, elas ainda não acham que elas precisam fazer alguma coisa. Elas estão aqui para curtir a vida. Né? Então, tem muita gente que está no mundo, parece que a passeio, que acha assim, ou então, eu já fiz a minha parte. Não, hoje eu já doei, já dei uma esmola, tá de bom tamanho. Mas, será? Será que isso é suficiente? E aí a gente tem visto, cada vez mais, pessoas com muita ansiedade, com muita depressão, muitas doenças emocionais, né? Inclusive um aumento drástico no número de suicídios, essa coisa toda que é até desagradável da gente falar, mas pelo vazio dessa vida. Porque a gente fica vendo assim, tem gente que acha que a vida é balada, né? Sextou, oba, já tem gente que não sexta, já quinta, já quarta, né? Porque precisa estar em constante movimento de uma busca frenética de alguma coisa que ele pensa que aquilo... Porque todo mundo está procurando a felicidade, isso daí não tenha dúvida. E aí ela vão atrás de coisas assim muito superficiais, né? Muito fúteis até,
e depois sente um grande vazio. Ao passo que, quando a gente consegue entender que a vida da gente tem que ter, eu falo que tem que ter uma utilidade. Não é possível que eu passe aqui, eu acredito que pelo menos uns 80 anos, só consumindo desse planeta, sugando do planeta. O planeta já nem está aguentando mais, né? Sugando. Tem um livro do... Eu não me lembro mais o título, mas é Psicografia do Chico, que ele conta assim, tem um aniversário de alguém, e aí ele vai mostrar o quanto que esta criatura já consumiu da terra, o quanto já consumiu de árvore, o quanto já consumiu de animais, o quanto já consumiu de muita coisa, né? E eu acredito que se a gente passar a vida da gente apenas aproveitando o que a vida tem, os benesses da terra, os bens da terra, a gente vai ter uma vida inútil, vai chegar lá do outro lado, vai olhar para trás e vai dizer, mas que grande porcaria que eu fiz, porque eu poderia ter aproveitado a minha encarnação para fazer algo de útil, né? E ainda de quebra seria feliz. Não essa felicidade que a gente tem de correr atrás dela todo dia, mas essa felicidade que realmente nos tem, a felicidade que me contém dentro dela, ainda que com todas as dificuldades. Renato, já está na hora? Ele está... Sim, estou enxergando ainda. Então, eu queria contar uma historinha aqui. Sérgio Paulo tem um Novo Testamento todo quebrado, mas o meu ganhou de você, ó. Jesus no Lar. Esse livro aqui, para quem não conhece, ele narra encontros de Jesus com os discípulos, sempre às tardes, né, na casa de Simão Pedro, que ficava à beira do lago de Genezaré. E aí, quando ele narra de uma maneira tão bonita, o espírito Neio Lúcio, Psicografia do Chico, né, ele narra de uma maneira assim tão singela que a gente sente a brisa assim vindo lá do lago de Genezaré, naquela simplicidade daquela casa, né? E os discípulos são pessoas muito comuns, como nós, que têm dúvidas, né? Que às vezes acham que sair de si para ir ajudar o outro vai atrapalhar a sua vida, e que os outros não me compreendem, que eu gostaria de ser compreendido, e os outros são injustos comigo. Sempre tem discussões assim. E Jesus ouve todo mundo com aquele olhar sereno, que a gente consegue visualizar também, o olhar sereno de Jesus. E depois ele conta uma historinha. Então, eu recomendo para quem não conhece ou para quem não tem, é muito bom, inclusive, para a gente fazer o Evangelho no lar, né? O Sérgio disse para mim que ele está muito velho, e realmente a data dele aqui é 96, mas eu sou de antes disso e estou nova ainda, tá, Sérgio? Então, o título dessa história aqui é Auxílio Mútuo. E aí os discípulos estavam, né, conversando com Jesus sobre as suas dificuldades de servir, e Jesus, então, contou uma história. 2 homens iam pela estrada. Naquela época, a estrada era estrada mesmo, e era a pé que as pessoas andavam, né? E vinha uma tempestade. E os 2, então, estavam com pressa, que tinham que chegar a um outro lugar, uma outra cidade, uma outra aldeia, e procurar uma hospedagem ainda, né? Mas já tinha vento, já estava ficando noite, e os 2, então, se puseram a caminhar apressadamente, até que, na beira da estrada, encontraram uma criança abandonada ali, naquele tempo. Aquele tempo de frio, de tempestade que estava chegando. E um deles disse, eu não tenho tempo, eu não vou parar, porque eu não tenho tempo para cuidar de ninguém, porque eu preciso cuidar de mim. O outro disse, mas meu irmão é nosso irmão também. E é uma criança, a gente não pode deixar, porque vem chuva, vem temporal aí.
E aí o outro disse, fique você, eu não tenho tempo, vou cuidar de mim e vou alcançar a hospedagem lá do outro lado. E foi. Aí aquele outro pegou aquela criança, afetuosamente colocou aqui no peito, e ao colocar essa criança no peito, o calor dessa criança aqueceu esta pessoa aqueceu essa criança, e ele seguiu viagem mais lentamente, porque agora ele carregava, né, mais algum peso. E lá na frente, qual não foi a sua surpresa, quando ele viu aquele companheiro dele que tinha caído numa vala e estava morto. Então, ele olhou com muita compaixão, porque no egoísmo daquele cidadão de cuidar de si, de não ter tempo para cuidar do outro, ele acabou, por estar sozinho, por estar desorientado, por não ter com quem trocar pelo menos uma opinião, pegou uma bifurcação na estrada e se deu muito mal. Ao passo que o outro, andando mais lentamente, mas aconchegado a essa criança, conseguiu chegar satisfeito lá na estalagem, e aí se abrigaram da tormenta, né? Eu gosto muito dessa história porque eu tenho tido assim a felicidade de, e eu sempre agradeço a Isa, que leva a gente para fazer trabalho voluntário, que essa casa é uma bênção, porque ela dá essa oportunidade da gente servir e a gente vai se curando nesse trabalho. Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, vocês estão fazendo um trabalho tão bonito, mal sabem essas pessoas que somos nós os maiores necessitados. Então, quando a gente serve, quem é servido é a gente. Quem se beneficia somos nós, porque a gente vai se curando, né? A gente vai deixando, vai esquecendo da gente, das nossas dores, dos nossos problemas, e vai ao encontro do outro, e isso tudo vai gerando uma energia nova, um amor novo, uma abundância e uma gratidão muito grande, que aí a gente fala, não, pronto, agora aquele passado de achar que não me amaram direito, que não, aquilo lá já ficou para trás, e aquilo tudo era idiotice, porque olha quanta generosidade a vida tem com a gente. A vida é realmente fantástica, generosa, e eu queria chamar a Isa para a gente cantar uma música. Você toca daí? E quem souber cantar, pode cantar também. É verdade. Não posso ficar aparecendo sozinha aqui, não. Você também pode cantar. Tem muito cantor aqui hoje. Fica sempre pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre
um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, muita felicidade para vocês todos, essa felicidade perene de servir e de fazer ao próximo aquilo que nós também queremos. Só seguir os passos de Jesus, a receita é simples. Boa noite para vocês. Obrigado pela palestra, pela reflexão. E a gente às vezes esquece que a nossa felicidade está nas pequenas coisas, né? Nas coisas, ao abrir os olhos de manhã cedo, olhar para fora, ver as pessoas andando, sua família, seus animais domésticos, né? As pessoas trabalhando, né? O sol, as plantas. A felicidade está aí, nessas pequenas coisas, né? No dia a dia, no viver, né? Acho que a gente sempre que busca felicidade, a gente tem que procurar viver. Na hora que a gente encontrar essa vontade de viver, a gente vai encontrar também a nossa felicidade, né? Porque aí que a gente vai entender que para se viver, precisa compartilhar, precisa conviver com as pessoas, precisa aproveitar as experiências que vêm pela frente, para que a gente possa, assim, caminhar. E aí, a vivência que vai levar a isso tudo. Obrigado, Dora. Bom, dando sequência aqui, agora nós vamos para os passes, né, que agora já está sendo feito novamente na nossa sala, lá no final, tá certo? Aí pedimos que os médios da casa auxiliem nesse processo. E as pessoas que quiserem tomar o passe, esperam só um pouquinho, que vão ser chamadas. E a prece final é feita lá dentro. Tá? Então, a gente convida todos que esperem para que a prece final seja feita lá com todos lá dentro, ok? Obrigado.